A outra coisa é uma função cidadã. E aí o que eu gostaria de pedir para vocês é algo que é o seguinte: não vamos generalizar a classe política. Eu não estou falando de partidos políticos. Mas se vocês olharem, existem políticos que são contrários a isso, em diferentes partidos. Então não vamos generalizar. Não vamos generalizar o Senado, a Câmara, entendeu? Em espaço político nenhum. Porque as generalizações, elas provocam descrenças. E a descrença provoca imobilidade. Ah, não vai mudar nada porque o país é desse jeito. E se no passado havia uma ideia de que se manter as pessoas sem cultura era importante para o país, isso mudou. Mas há a cultura da desmobilização, de achar que o pensamento político, o pensamento ideológico e as utopias, entendeu, não tem sentido mais no mundo de hoje. E ao contrário, a dimensão material do mundo, hoje, do mundo que vocês vivem e viverão por mais tempo do que eu e Roberto Juliano, por exemplo, então a dimensão material do mundo exige muito mais ideologia e utopia, para que o mundo seja melhor, inclusive para as futuras gerações, as gerações que herdarão a terra de vocês. Então essa discussão, que é bacana, que esse movimento, ela precisa ter uma sistematização. Ela não pode morrer nesse encontro. Ela precisa ser organizada por eixos temáticos, para que a gente tenha compreensão e possamos nos mobilizar em favorável àquilo que a gente acredita. Então a gente pode ter aqui posicionamentos favoráveis e contrários, posicionamentos equivocados, mas todo esse momento de debate, ele é esclarecedor de uma política que está aí, entendeu, presente, e que se não houver nenhum tipo de mobilização, entendeu, ela vai se consolidar. E ela se consolidará porque os grupos ruralistas são os mesmos que estão no poder há 500 anos. O país não altera a sua estrutura. Nós temos que olhar para a política como aquilo que representa grupos de interesse. Sejamos nós um grupo de interesse. Só que é a juventude. Tem que se configurar em grupos de interesse. Eu queria acrescentar uma coisa. Além de não generalizar, que pode conduzir a essa desmobilização que não interessa a ninguém, especialmente a vocês, eu acho que muito ao contrário, acho que já que todos querem que a gente pense que vocês tenham uma opinião muito concorde, uma coisa que vai sempre na mesma direção, e também um desejo de ação que a gente percebe. Uma das coisas que podem ser feitas é, longe de generalizar, encontrar nosso time. Quais são os políticos que nos interessam nesse momento? E vamos atrás deles. Porque os outros, o que nós podemos fazer? Mandar e-mail pedindo para ele mudar o voto? O site do Greenpeace, por exemplo, nos revela. Votou sim, quem votou a favor, quem votou contra. Mas o que nos interessa é quem votou contra e dá força a ele nesse momento. Eu acredito que essa é uma ação política. A coisa está sendo discutida democraticamente por grupos de interesse, que são todos os brasileiros. Nós não podemos dizer que aquele cara lá é isso ou aquilo, simplesmente ele é um brasileiro que tem direito de ter a opinião dele. O dono do agronegócio lá, o grande trator, ele tem o direito de ter a opinião dele. E, aliás, ele está sabendo lutar muito bem por aquilo que lhe interessa. Ele está ganhando. Já ganhou, está 1-0 a brincadeira. Certo? E nós? Boa noite. Os caras que usam óculos não gostam. Boa noite. Está funcionando. Boa noite. O meu nome é Thiago, sou daqui à noite também.
Eu tenho um conhecimento muito superficial sobre isso, porque eu não tive nem mesmo tempo de ler o texto que foi colocado lá na sessão de alunos. Mas eu acho que todo esse debate está girando em torno da questão da sustentabilidade, está em conflito com o pensamento capitalista de acumulação de lucro. Porque nós tem no pensamento, para esses grupos de interesse, pela grande maioria, por você estar criando um sistema sustentável que gera um ciclo, tem um interesse pelo lucro, que acaba não gerando um ciclo, e a partir disso você acaba tendo uma escassez de recursos uma hora. E eu acho que é muito importante, mais do que a gente estar aqui fazendo esse debate, cada um ir para casa pensando no que a pessoa vai fazer para mudar isso no seu dia a dia e depois acabar aqui, porque muita gente vai embora e muita gente vai esquecer disso. E como eu não lembro o que o Francisco falou ali, tem a questão da gente se agilizar, da gente criar alguma coisa, da gente desenvolver alguma coisa para protestar, para expressar nossa opinião, correr atrás dos nossos grupos políticos que apoiam as nossas ideias, se mobilizar mesmo. Porque, como ele falou, acontece todos os anos, frequentemente, um montão de medidas que a gente não aprova, como o aumento da tarifa do transporte público, por exemplo, ou outras coisas, e a maioria passa na prova, a maioria reclama muito, mas no final acaba aprovado e não muda nada. E no final a gente acaba engolindo, passam uns meses e a gente acaba até esquecendo que houve uma época que as coisas eram diferentes. Então, eu queria propor que a gente se realizasse, talvez na comunidade do Facebook, organizasse alguma coisa dessa ideia, desse tipo de coisa. Porque todo mundo, como o Roberto Girano falou, a maioria das opiniões que deu é com uma direção. E é uma direção que ninguém foi totalmente a favor. Teve algumas pessoas que foram a favor por um lado e contra por outro, mas todo mundo tem alguma coisa que discorda. Então quer dizer que esse código é realmente pecado. A questão a gente vai deixar ele ser aprovado sem fazer nada, sem ir para as ruas, sem tomar nenhuma atitude? Minha opinião. Tchau. Você passa por Cazuza e Fotografi? Cazuza? Qual o nome? Codinome Beija-Flor. A gente tinha até 5h30 para estar fazendo essa discussão. A gente já passou um pouco, a gente vai tentar até as 7, já começou lá fora. Então a gente está falando bem rápido, tem gente que quer falar aí, a gente quer repetir, quer falar. Obrigado. Bem na minha vez, né? Então, eu queria fazer uma junção de pontos entre o que o professor falou e ela falou, já o conhecimento técnico dela, né? Sobre isso, né? Do desenvolvimento e grupos de interesse, né? Que a gente fala muito no Brasil, no desenvolvimento, que vai trazer benefícios para o Brasil, e como o outro professor que a gente conhece, né? Diz, a coberta é curta e não alcança todo mundo. Então, não é para todo mundo que chega, o benefício nunca é para todo mundo. Existem benefícios para certas pessoas, né? Então, quando a gente fala, eu particularmente, eu não tenho nenhuma terra agrária, né? Nem um latifúndio. Esse daqui, já falei do curtinho que tinha até alguns, né? Mas, então, quando a gente fala em floresta, e a gente pode pensar que houve já alguns pensamentos ambientalistas hoje que tem essa ideia de sustentabilidade, e é legal pensar que é diferente do que antigamente existia uma ideia de que a floresta devia deixar ele intocável, né? Mas hoje a floresta a gente pensa nela também como fonte de dinheiro. Porque quando a gente fala em benefícios, a gente está falando desse mundo capitalista de dinheiro, né? Então, a floresta tem vários benefícios financeiros que ela pode chegar para a população se beneficiar. Por isso que fala de sustentabilidade. Agora, quando a gente fala da exploração da floresta sem sustentabilidade, ela também vai trazer benefícios para alguns grupos diretamente, no caso, em geral, dos latifundiários, porque vai trazer diretamente dinheiro para eles,
Então, eu acho que quando a gente fala em benefícios do desenvolvimento, se fala muito, o Brasil hoje é a sexta maior economia do mundo, se eu não me engano. Não sei. Obrigado. Aí, então, em geral, quando ela deu um pulo aí recente, aí, que é há uns anos atrás, se fala em fomentar a economia, etc. Mas a situação que o Brasil encontra em estrutura de castas econômicas, de posições econômicas, ainda é a mesma. O Brasil pode ter diminuído ter tirado algumas pessoas da classe da miséria, mas o Brasil ainda se encontra na mesma situação de desigualdade, vamos dizer. Então, o desenvolvimento ele não melhora a desigualdade, ele só deixa os ricos mais ricos e os pobres um pouco mais pobres, em geral. Então, a gente tem que pensar que só a produção de mais tantas toneladas de soja não vai chegar. Eu nunca vi esse benefício diretamente para mim. Pode ser. Chega de modo indireto. Mas a conservação da floresta também é um benefício que vai chegar de modo indireto para mim. E é algo que muito mais para a situação da sociedade como um todo do que a soja grande produção, quando ela é feita nesse sistema de latifúndio, ela chega muito mais diretamente para o latifundiário. Né? E eu queria falar também que, ao contrário do desenvolvimento, quando se fala em desenvolvimento urbano, industrial comercial, então a gente encontra, se a gente fala em consumo, a gente, se houvesse uma diminuição de consumo, seria um grande problema de discutir sobre a questão de emprego, seria para discutir a política de estagnação, etc. Né? Agora, nesse sistema que a gente encontra, no desenvolvimento rural, mesmo ele aumentando, ele não. A série de pessoas que ainda estão fora desse